Bom, a gente vai dar mais um passo nesse projeto de criar um pacotinho de software para análise da associação de palavras em R. E aqui hoje a gente vai estar falando da geração de testes automáticos. Tá? A ideia básica é que quando a gente faz um programinha, a gente como programador e tal, a gente faz alguns testes na mão lá e pode até achar que tá bacana, mas para um programa que vai rodar em muitas situações, isso não tem sentido, né? Porque esses pequenos testes que a gente faz no braço até convence a gente que o programa está razoável, mas são insuficientes para deixar o programa sair por aí e enfrentar situações muito mais amplas. Então, em vez do programa estourar na mão do usuário, uma coisa boa é você fazer uma quantidade maior de testes e tentar pegá-los antecipadamente, antes de mandar para o usuário, para ele já ter alguma coisa mais robusta. Né? Tem algumas outras razões, tipo, há quem diga que um programa que sofre vários testes acaba ficando mais bonito, tal, mais bem estruturado, mas isso é uma outra história que a gente não vai discutir aqui. Bom, aqui está uma sequência de arquivos que a gente vai discutir. A gente até tem um texto que está no diretório text, onde a gente basicamente apresenta essa informação que está aqui como um texto corrido. Mas a gente entende, né, que, como a gente está falando de programação, nada melhor do que mostrar programas, e programas que rodaram, tal, que já tem alguma realidade neles, não é só papel, né, que tem aquela história, o papel aceita tudo. Então vamos mostrar um código funcional e as experiências que a gente obteve desse desenvolvimento. Bom, aqui está o que seria um relatório de testes de algum código. Opa, repetindo aí, estou em eco. Mas a ideia básica seria a seguinte: seria um monte de testes, né, com uma numeração, mas também com um nomezinho. Tá? E a informação se passou ou falhou. Aqui só tem casos que passou. Né? Bom, e naturalmente num pacote de teste de verdade não iam ser só dois testes. Né? Aqui eu coloquei só esse conjunto pequenininho para facilitar a apresentação, mas na vida real teria que ser pelo menos uma centena, alguma coisa assim, uma quantidade bem razoável, para valer a pena usar uma estrutura de testes e, naturalmente, para ter mais segurança sobre o que está sendo testado. Ok? Mas, de qualquer modo, no final do relatório, teria que ter uma totalização desse tipo, para eu ter uma ideia, principalmente se for uma quantidade grande, né, da proporção. Né, que o ideal seria que todos os testes passassem, ou seja, a quantidade de testes que passaram, né, passed, seja igual à quantidade dos testes totais. Né? Mas nesse código aqui até é razoável esperar isso, mas em termos gerais, em um software complexo, não vai acontecer isso, por duas razões. Um software mais complexo, mais sofisticado e tal, ele eventualmente vai cobrir um monte de situações que é difícil abordar. Então vai ter sempre alguma situação que não está tratada. E aí qual que é o papel da gestão de software, né, do engenheiro de software? Uma, tentar identificar onde é que o software tem problemas. E outra, direcionar esforços. Naturalmente as equipes de desenvolvimento são limitadas, o tempo é limitado, não vai dar para abordar tudo. Então, uma boa gestão de software vai fazer o seguinte: vai tentar atacar as áreas mais importantes, mais usadas do software e eventualmente vai tentar estabelecer, essa situação está com problema. Mas aí vão ser partes do código que são pouco importantes, pouco relevantes. E aí, caso algum usuário acabe usando aquele recurso que é pouco importante e encontre o problema, a equipe de suporte vai ter que dizer: olha, essa parte do código tem algum problema, usa esse outro recurso, tal, dá uma solução alternativa.
E naturalmente, em algum outro passo do desenvolvimento, essa limitação vai ser atacada. Ok? Bom, mas também tem uma outra possibilidade. Tem um tipo de desenvolvimento, até inclusive muito interessante, chamado TDD, Test Driven Development, que a ideia é a seguinte: você tem um código, você sabe o que ele faz, mas agora você vai implementar um recurso novo. Então o que você faz? Primeiro passo que você tem é fazer um teste, supondo que aquele recurso está implementado. Claro que não está, né? E o teste vai falhar. E aí o que você faz então? Você mexe no código, desenvolve o código, enfim, para que aquele teste passe. Aí o próximo recurso do código que precisa ser implementado, você faz a mesma coisa. Você faz um teste, supondo que esse recurso exista, aí roda o teste, não vai dar certo, aí você mexe no código até dar certo. Por isso que o desenvolvimento é orientado pelos testes. Você vai fazendo testes que não passam e eventualmente mexe no código para que eles passem a passar. Ok. Então, vamos ver. Uma outra coisa importante é o seguinte: o processo de testar um código costuma ser muito repetitivo, muito chato e demorado, né? Por isso que é a ideia de automatizar. O que significa isso? Eu passo uma quantidade grande de testes, o próprio teste avalia se passou. E como nesse caso aqui. E no final eu tenho uma totalização, ok? Não precisou para eu dizer se esse teste passou ou não, não precisou eu ir lá e olhar o resultado. Tinha condições no teste para se autoavaliar, ok? Mas para montar todos esses testes e avaliar os resultados, é uma coisa muito chata. Você tem que montar o resultado, enfiar, aí depois você compara o resultado esperado com o resultado gerado. É uma coisa muito chata. E principalmente se a gente, com 2 testes, talvez meia dúzia de 3 ou 4, como falava o Vicente Mateus, talvez dê para fazer no braço. Mas, como eu falei, é uma coisa insuficiente. Então, o processo de testes acaba sendo muito chato. E as pessoas humanas são boas em criatividade, boas em inteligência e etc. Mas não é do ser humano fazer tarefas muito, muito repetitivas, né? Tem até aquela... Bom, enfim, é capaz de uma tarefa muito repetitiva, que exija muito pouco da inteligência, da criatividade da pessoa, é capaz dessa tarefa até causar dano psíquico, mas isso é outra história. Então, o ideal é 2 coisas. Uma, passar essa geração de testes para um programa, ou seja, um programa que gere os testes para a gente. Aí esse programa, como computadores são bons de repetições, né? Esse programa vai cuidar de todos os detalhes chatos do teste e a gente vai se concentrar só na parte inteligente do teste, vamos dizer assim, parte criativa. Mais ou menos como esse cara aqui. Tá? Eu só estou dizendo qual é a biblioteca que eu estou usando, tá? Gen testes, né? Execute a geração de testes, tá? Então eu estou carregando essa biblioteca, tá? No R eu preciso carregar uma biblioteca para ela ser usada. A alternativa seria eu colocar essa biblioteca aqui dentro. Mas eu estou achando mais bacana desse jeito, porque aí eu separo a biblioteca que eu estou usando, tá nesse outro arquivo, do teste que eu estou gerando, ok? Bom, e aí esse teste vai ter tipicamente 3 partes. A primeira, a inicialização, a segunda, a finalização. E no meio, naturalmente, os testes em si. Tá? Na inicialização, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tenho direito de acesso no diretório onde estão me pedindo para executar. Vou remover o relatório antigo, porque naturalmente não tem sentido eu acumular no mesmo arquivo os testes de 2 versões diferentes de software, e vou declarar as funções que eu vou usar e inicializar variáveis, beleza? Na parte dos testes, naturalmente tem um monte de coisas que eu posso dizer para fazer um teste, mas uma coisa do jeito que está aqui é bacaninha. O que é isso aqui que tem aqui? Só tem o nome do teste e um parâmetro que vai gerar o teste, enfim, né? Tá?
Nesse caso aqui eu estou passando para ele uma string, né, onde tem palavras, e essa função vai quebrar essa string, essa cadeia de caracteres, em palavras, ou seja, vai ter por exemplo, para esse caso aqui que é mais fácil contar, em vez de ele passar para o código uma string com 3 palavras, ele vai passar um vetor com 3 posições, e cada uma delas é uma palavra. A gente está chamando nesse código da gente de vetor linear de caracteres, significando que em cada lugar é uma palavra. Mas a ideia básica é a seguinte: imagina que eu passo para essa função um livro, né? Aí o livro vai ter páginas, vai ter quebra de linhas, vai ter espaços em branco. O papel dessa função é pegar esse livro que é complicado em quebras e etc., e transformar numa linguiçona, vamos dizer assim. Todas as palavras vão ter que estar nesse mesmo vetor, e toda essa informação de página, de quebra de linha, parágrafo, vai estar destruída. Vai ser uma linguiçona, vamos dizer assim, né? Uma estrutura linear única, menos do que uma linguiça, né? Que a linguiça ainda tem os segmentos, né? Mas sei lá, uma minhoca, né? Alguma coisa assim. Mas, enfim, uma estrutura linear, beleza? Então esse é um tipo de teste, tá? Naturalmente eu posso ter outros, tá? Mas aí eu vou manter o create header e vou manter o fechamento, né? Como eu falei, o fechamento vai gerar as totalizações, mas também vai fazer algumas outras coisinhas, tipo vai fechar arquivos, etc. Ok. Bom, então esse programa, o que ele está fazendo? Bom, primeiro duas coisas. Eu estou especificando no teste, o teste numa linguagem de alto nível, vamos dizer assim, né? Uma linguagem, numa biblioteca de alto nível, onde eu não estou detalhando o que precisa ser feito. E ele está gerando para mim o programa que vai ser rodado, que vai de fato testar. Então vamos dar uma olhada no programa. Bom, aqui ele tem várias partes. Aqui, por exemplo, daqui até aqui, até o primeiro teste, é onde está o header, o cabeçalho. O que eu estou fazendo? Estou carregando aquela biblioteca JSON, né, que é capaz de compactar informações de uma estrutura de dados complexa, etc., em uma string. Tá? É assim que eu vou passar o vetor, a matriz de associação para essa estrutura linear que gerou. Bom, eu vou falar um pouquinho mais dessa função mais adiante, então vamos para frente aqui. Aqui eu estou apagando, na verdade eu estou vendo se eu tenho o direito de escrever nesse lugar, nesse arquivo. Se ele existir, eu estou apagando, e caso contrário, eu estou... inclusive, se eu não tiver direito de acesso, eu vou embora, aí eu apago o arquivo e abro ele de novo no modo de escrita. Então, ou seja, como eu apaguei, o mesmo arquivo com esse nome aqui vai ser gerado totalmente do zero, tá? Para não ter aquele efeito de acumular informações de testes diferentes no mesmo arquivo de relatório, ok? Aqui eu estou inicializando a estrutura de totalização. Bom, e aqui eu estou fazendo os testes. Eu estou deixando a rotina de testes em si tem um monte de parâmetros, que a tendência seria ficar um monte de coisa aqui. Desse jeito, eu criei as variáveiszinhas totalmente à parte, e eu só passo o nome para elas na chamada da função. E aí fica mais fácil eu alterar alguma coisa aqui. Bom, principalmente nesses casos aqui, ó, verbose e flag error. Verbose e flag errors significam verbose a gente podia traduzir por verborrágico, quer dizer, alguma coisa que fala muito, né? Então, tipo assim, imagina que eu tenho um teste que não está passando. Eu falo, pô, isso aqui tinha que passar. Aí eu habilito essa flag aqui, eu venho nesse arquivo de teste mesmo e habilito manualmente. Ele foi gerado automaticamente, mas como eu quero mais detalhe, eu vou lá e altero ele na mão grande, como o pessoal fala. Então aqui num teste, percebe que são independentes. Em cada teste é uma atribuição diferente dessa variável verbose. Então eu altero aqui, tá? E aí o teste passa a mostrar tudo que está fazendo.
E ainda tem uma outra possibilidade, que é essa aqui, flag error, que quando encontrar um erro, aí que ela mostra o detalhe, ok? Aí eu chamo a função, ela recebe essa estrutura de totalizações, mas ela também devolve. Por quê? Esse é o jeito mais fácil de eu alterar a totalização, no R pelo menos, e depois devolver ela, né? Ok? Bom, que mais? E assim por diante. Aqui são, como eu falei, são só 2 testes, mas se fossem 200, a estrutura seria a mesma. E aí aqui está no final a totalização, o close, né? Então o que ele vai fazer? Vai mostrar os resultados e vai, enfim, imprimir o relatório. Ok. Bom, estou apresentando e estou reparando que tem um último detalhe que nessa versão não está. Eu vou alterar, que é esse arquivo teria que estar sendo fechado. Na verdade, não teria um problema grande, porque eu estou dando flush, quer dizer, eu estou descarregando o que vai sendo escrito, estou forçando o que está sendo escrito a ser transferido para o disco. Mas é uma medida de bom senso, toda vez que eu termino de usar um arquivo, eu fechar ele. Garante, os sistemas operacionais hoje em dia já fazem muita coisa sozinhos, mas é bom eu não correr riscos. Então acabou nessa versão sumindo o close. Esse é um problema. Bom, ok. Então essa aqui é a estrutura do arquivo que vai fazer os testes de verdade. Eu ainda não vou entrar em muitos detalhes, porque tem algumas coisas que estão sendo alteradas. O importante nesse caso aqui é entender que o teste em si é muito chato. Tem um monte de coisa aqui que, se eu fosse escrever no braço todas essas trocentas coisas, muito provavelmente eu cometeria algum engano. Mas como eu estou usando uma estrutura de alto nível aqui, essas coisas são geradas automaticamente e bastou eu cuidar de todos os detalhes na hora que eu criei essa função, que automaticamente vai estar reproduzido aqui em todas as vezes que eu chamar a função. Tá? Então essa é a ideia básica. Os códigos estão disponíveis no mesmo diretório do projeto RIdeas, né, no GitLab, e podem ser baixados. E lá também, naturalmente, ele está nesse diretório aqui, scripts. Tá? Script. E no diretório texts está o PDF desse texto, explicando aqui uma documentação tal, explicando ainda aqui em alto nível a estrutura tanto desse gerador de testes quanto do programa que faz os testes em si. Ok? Bom, basicamente é isso. Como eu falei, a gente vai finalmente no próximo vídeo a gente vai gerar um conjunto mais robusto de testes, aí vai valer a pena comentar um pouco mais as funções. Tá? Bom, um último ponto que não pode ser esquecido é o seguinte, de certa forma eu estou fazendo aqui o que se chama de reinventar a roda. Reinventar a roda no seguinte sentido, porque existem bibliotecas de teste que gerariam resultados desse tipo. Tá? No R tem duas principais, uma chamada RUnit, né, que é inspirada diretamente no pessoal que desenvolveu essas metodologias de teste de tudo, que eles fizeram principalmente para Java e lançaram uma biblioteca chamada JUnit, tá, que é famosa. Tal. Então essa RUnit é uma RUnit, né, é uma descendente direta da JUnit. Agora, também tem uma outra biblioteca chamada TestDat, que também é inspirada na RUnit, só que ela é mais, vamos dizer assim, segundo os costumes do R. Tá? Cada linguagem tem um uso típico, tal, né? Um melhor uso, vamos dizer assim, boas práticas, todo esse negócio. E tem um grupo de pessoas desenvolvendo pacotes bacanas, que são considerados o estado da arte em R, chama Tidyverse.
Tá? Tidyverse. Tidy quer dizer bacaninha, né? Bem arrumado, tal, bem organizado. Né? Os pacotes em R são legais, tal, mas esse Tidyverse se preocupa em ter uma aparência mais bonita, e são pacotes mais poderosos, etc. E esse testdet é muito usado numa estatística aí que fizeram, sei lá, 90% dos pacotes que estão modernos de R usam esse testdet para testá-los, né? Bom, o problema é que não importa quem a gente esteja usando, RUnit ou JUnit, RUnit ou testdet, eles cuidam muito bem das partes mais triviais, né? Um teste de números inteiros, é muito fácil neles testar se 1 mais 1 é igual a 2, coisa assim, mas o fato é que coisas mais sofisticadas, né, como no nosso caso mesmo, as matrizes de associação, não estão previstas nesse pacote, nem teriam como estar, claro, né, são coisas mais especializadas. Aí o que acaba acontecendo é que o código do teste em si acaba sendo também repetitivo, num nível talvez um pouquinho menos repetitivo do que esse aqui, quem sabe, mas o fato é que também é repetitivo. Então essa nossa abordagem, ainda que esteja sendo para um pacotinho de testes mais simples do que esse testdet ou talvez RUnit, a gente vai manter essa abordagem, ou seja, a médio prazo, quando o nosso pacote estiver mais relevante, a gente de fato vai gerar um pacote, um software de teste, né? Um programa de teste, um script de teste, que vai usar essas rotinas, essas bibliotecas aí, esses frameworks, o testdet principalmente, né? Que é mais comentado. Mas o fato é que ainda assim, mesmo a gente usando os recursos que eles têm, que com certeza são mais avançados que os nossos, ainda assim compensa essa tecnologia de ter um programa gerador de testes onde eu escrevo pouquinho. E aí ele gera o testador em si, né, o programa testador, com todo o detalhe necessário. Ou seja, a nossa abordagem está tendo uma metodologia assim meio de quem está aprendendo, de quem está discutindo detalhes, mas nesse desenvolvimento a gente descobriu algumas coisas específicas do R que não são documentadas, etc., né? Mas ainda assim, numa abordagem bem mais pragmática, menos de aprendizado e de ensino, compensa ter essa abordagem, tá? De escrever um gerador de testes que vai produzir os resultados esperados. Como eu falei, o que são esses caras aí? No fundo, eles são bibliotecas parecidas com essa aqui, com essa GenTests, tá? Só que num nível mais alto. E aí o que a gente vai usar? Essa mesma estrutura, só que o programa Run GenTests, mesmo sendo assim simplinho, ele vai estar gerando resultados, como resultado, um testador que vai chamar essa testdet, provavelmente. Ok? Por enquanto é só. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, por favor, dê um like no YouTube, no vídeo. Assim mais gente vai poder ouvir informações sobre R. Muito obrigado e até breve.